aí, isso é quando é a primeira aplicação do paciente. Então, você já vai pensar nisso. Nunca você vai ter um paciente que a primeira vez que ele faz a aplicação da toxina botulínica, que você vai falar, não fez efeito, porque ele desenvolveu efeito vacina. Não. O efeito vacina que a gente fala, ele pode acontecer a partir da segunda aplicação. Por quê? Porque a partir da segunda aplicação, a gente já vai começar, a gente vai ter falado que a gente está tendo o quê? Uma falha secundária. Por quê? Porque no início, a primeira aplicação dele, ele vai desenvolver, ele vai ter o efeito esperado. Você vai aplicar a toxina botulínica, o paciente vai sair, né, do consultório com a toxina botulínica fazendo efeito. Dentro de 15 dias, o paciente vai voltar para você e ele vai estar lá com os músculos que você quis paralisar com a aplicação da toxina botulínica, eles vão estar lá todos eles paralisados de forma pontual. E aí, quando ele volta, daqui a 4 meses, ele volta lá no seu consultório para fazer a aplicação novamente, o que vai acontecer? Você vai aplicar, ele vai para casa, daqui a 15 dias ele volta e não tem efeito. E aí? Aí a gente entra. Foi efeito, é o efeito vacina? É o efeito de imunogenicidade, né, que também é chamado efeito, que é o que a gente conhece popularmente como efeito vacina, mas na verdade é imunogenicidade. É por causa desse efeito? O que está acontecendo ali? É isso que está acontecendo? Foi esse efeito que desenvolveu? Aí, mesmo assim, a gente tem que ainda avaliar. O efeito vacina, gente, é o último efeito que a gente vai avaliar. E a gente vai pensar nesse efeito lá na frente. A gente tem que descartar todas aquelas possibilidades anteriores que eu disse. Relação, você aplicou direito, você aplicou a quantidade suficiente de toxina, você acondicionou de forma adequada essa toxina, para depois, então, a gente começar a pensar assim, não, mas aí, além disso, eu posso pensar em outra coisa. O meu paciente pode ter mudado a movimentação, a questão da força muscular. Então, de repente, antes o paciente tinha um padrão de movimentação muscular, de repente ele muda essa modificação. Antes ele tinha um músculo que se movia por algum motivo de forma menos acentuada, uma forma menos, né, uma forma mais suave. E de repente você travou essa musculatura e esse paciente começou, para compensar uma musculatura travada, ele começa a compensar com a musculatura mexendo com uma outra musculatura de forma mais intensa. E esse músculo que antes era hipocinético, ele passa a ser um músculo hipercinético. Então, antes você aplicava uma unidade de toxina botulínica, beleza, ele travava. Só que depois você começa a aplicar uma unidade, esse músculo não trava mais, esse músculo continua mexendo, porque ele mudou o seu padrão de comportamento. E aí você vai ter que o quê? Aplicar uma dosagem maior. Descartado isso, a gente tem que levar em consideração também a mudança de quem está fazendo essa aplicação. Porque eu tenho uma técnica para aplicar. Outra pessoa, meu outro colega, tem uma técnica. Vai que, por exemplo, a outra pessoa que aplicou tinha uma técnica que funcionava, que ele sabia, né, ele acertava os pontos certinho, ele sabia, tinha uma técnica para fazer a aplicação. De repente, esse paciente que pega uma pessoa, um aplicador que é menos experiente, e o que vai acontecer? Ele não aplica de forma adequada, ele aplica uma menor quantidade, ele não armazenou de forma adequada essa toxina botulínica. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir um efeito naquele paciente, você vai ter uma falha do tratamento. Aí você já fala uma falha secundária, você já vai pensar, não foi efeito vacina? Porque já tomou, ele já fez uso da toxina botulínica antes, é a segunda vez que está falhando, então significa efeito vacina? Não. Você tem que descartar todos os efeitos anteriores.